Noite a todas e todos e todas. Estamos aqui, eu, Daniele Valim, representando a ABRAND, que é a Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas. Sou antropóloga, faço parte da diretoria da ABRAND e a gente está organizando hoje esse webinário de extremo... Eu vou mudar de celular, porque senão não estou indo. Vou mudar de celular. Tá bom. A Elisa está com um probleminha de comunicação e vai se reestruturar. E aí a gente vai apresentá-la. E a gente está trazendo esse webinário hoje que é de máxima importância, que é um webinário que fala sobre drogas e contexto racial, e trazemos aí a participação dessas pessoas incríveis, que agora eu vou fazer a apresentação para vocês. Nós temos aqui a Juliana Borges, que é escritora e que é autora do livro Encarceramento em Massa, além de várias outras coisas, vários outros artigos que ela escreve, e muito atuante nessa temática. A gente tem a Natália Oliveira, que está à frente da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas, faz parte da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, entre outras ações também. A Caroline Bispo, que tem um trabalho incrível no Elas Existem, que é uma organização que trabalha com mulheres egressas do sistema penitenciário, com mulheres também que estão no sistema penitenciário. A Elisa Urbano, que teve um probleminha de comunicação e já está voltando, ela não está conseguindo ouvir a gente, então até explicando o porquê desse início um pouco confuso, mas ela foi se conectar em outro celular para que ela possa nos ouvir melhor. E a Elisa, ela é indígena, ela é do povo Pancacaru, e ela é mestre em antropologia pela Universidade Federal da Bahia. E o nosso Raul Santiago, Raul aí, Bendito é o Fruto, uma live de empoderamento feminino. O Raul também de extrema importância nessa questão. O Raul é do Movimentos, do coletivo Papo Reto, CEO da agência Brecha, dentre várias outras coisas. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a todas vocês por esta participação aqui e ao Raul. A fala de vocês é de extrema importância sobre essa temática. Não tem como a gente falar sobre drogas e sobre as leis relacionadas a essa questão, não só no Brasil, como em boa parte do mundo, se desvinculando do contexto racial. Então, o papel de vocês aqui, o espaço de vocês, e com toda a articulação que vocês possuem em meio a essa temática, todo o trabalho desenvolvido, é muito rico e tem muito a poder agregar para a gente que está participando e ouvindo vocês aqui nesse debate. Eu vou ser apenas a mediadora. O Raul, além de debatedor, também vai estar auxiliando essa mediação. E, para começar, eu gostaria de poder só lançar... a gente vai trabalhando por meio de pautas, explicando um pouquinho sobre como vai começar. A gente vai trabalhando por meio de pautas com debate aberto. Então, vai ser uma roda de conversa em que, simultaneamente, todos terão o seu espaço, cada um falando um por vez, mas que a gente vai trabalhando em cima das pautas dentro desse debate aberto, no estilo de roda de conversa, para que seja uma coisa mais interativa mesmo, e todas possam falar, o Raul possa falar, todas as mulheres maravilhosas possam falar. Para começar... eu e o Raul, a gente pensou numa pauta, e o Raul trouxe essas questões para a gente anteontem. Óbvio que é o lugar de vocês, né, de falar, mas a gente pensou numa pauta porque não tem como a gente falar sobre política de drogas, e especialmente falando sobre política antidrogas, né, porque o termo mais correto a ser aplicado diante o sistema punitivista dessas leis, sem a gente fazer uma abordagem inicial da origem disso, que vem muito de um modelo de punitivismo pautado nas políticas norte-americanas, que vem de início copiando um modelo punitivista pautado na construção legal dessa relação entre criminalização do consumo de algumas substâncias psicoativas e o punitivismo voltado a uma parcela da população, afetando principalmente esse contexto racial para algumas raças e etnias, etc.
E quando a gente fala sobre Estados Unidos, e quando a gente fala sobre a relação entre isso e a política antidrogas e o modelo que o Brasil carrega, eu trago, e a gente, né, é uma autora extremamente importante que abriu muito os meus olhos para eu aprender isto, e aprendendo muito mais com vocês aqui, obviamente, que é de lá, que é a Michelle Alexander. Eu usei muito o trabalho da Michelle Alexander como uma das minhas maiores referências para eu compreender essa relação entre esse sistema punitivista, tanto norte-americano quanto brasileiro, com essa questão racial, em que ela faz essa abordagem como a construção das leis antidrogas, a guerra às drogas, né, chamada guerra às drogas, sendo utilizada como uma nova maneira de continuar segregando e gerando discriminação aos negros, que seria o novo Jim Crow, que eram as leis de segregação norte-americanas até a década de 60, e a Michelle me trouxe várias abordagens que foram muito ricas a mim, trazendo inclusive o fato de hoje em dia nós termos mais negros encarcerados no sistema penal norte-americano ou negros sob custódia, encarcerados, etc., do que os negros que eram escravizados em 1850. Então, ela traz toda uma temática sobre de que maneira essa punição, nessa relação à proibição de algumas substâncias psicoativas, principalmente através do Anti-Drug Abuse Act Control de 86, que faz de uma habilitação de punição, que é esse modelo norte-americano, tentativa de exatamente os usuários de populações de gueto, em que penalizava por 5 anos, sem direito a condicional, quem fosse pego com 5 gramas de crack, enquanto era a mesma pena para quem fosse pego com meio quilo de cocaína, ou seja, o que se diferenciava era a classe social da pessoa que estava sendo penalizada, que estava sendo encarcerada. Então, a Michelle, ela me trouxe muito essa importância desse link sobre esse sistema de construção punitivista legal dos Estados Unidos e da maneira como o Brasil se agregou e absorveu isso para manter o mesmo intuito e a mesma forma. Então, nesse início, eu gostaria que vocês trouxessem um pouco isso para a gente, de que maneira esse modelo foi, de fato, copiado pelo Brasil e de que maneira o Brasil possui as mesmas intenções que esse modelo norte-americano, que é de afetar, de fato, uma categoria étnica ou uma questão racial, que é de extrema importância. A gente sabe, os Estados Unidos, desde de 86 até hoje, ele passou de um sistema carcerário de 300 mil pessoas para mais de 2 milhões, é a maior população carcerária mundial, em sua grande maioria negra e relacionada às questões antidrogas. E no Brasil também a gente está seguindo exatamente o mesmo modelo. Então, de que forma a gente pode falar um pouco melhor disso, trazendo esse contexto às nossas políticas brasileiras e a forma como a gente faz essa abordagem penal também? E aí eu deixo aberto para vocês falarem, quem quiser começar pode começar a falar e a gente vai se organizando. Eu queria começar, porque eu acho Claro. que jogar logo e é isso, senão eu fico muito ansiosa aqui. Boa noite a todos. Eu sou a Carol Bispo, né? Conforme a Dani falou, queria mais uma vez agradecer esse convite. Para mim, em tempos, normalmente, antes de coronavírus, estar em mesas acompanhada de Juliana, Natália, até mesmo do Raul, era momento da gente estar se abraçando, da gente estar confraternizando, o antes e o depois. Então, pelo menos matar um pouquinho de saudade estando com vocês é sempre muito bom. Então, agradeço mais uma vez o convite em trazer esse tema tão relevante, mas também com pessoas que são muito queridas para mim, né? Eu trabalho com mulheres dentro do cárcere, né, e pós-cárcere. A gente tem trabalhado muito nessa perspectiva. Na verdade, elas existem, ela surge para trabalhar com as mulheres dentro do cárcere, e aí a gente percebe a necessidade de trabalhar com as mulheres pré-egressas, aquelas que estão para sair, né? E aí, analisando um pouquinho isso, e aí só para trazer um único dado, para não me estender demais também, que em 2010 a gente tinha... 2010 não, em 2000 a gente tinha um número de 10 mil mulheres encarceradas. Em 2016, esse número ele pula para 42 mil mulheres encarceradas.
E quando a gente para olhar esse numerário tão grande, a gente tem que observar as especificidades. Então, quando eu peguei o primeiro relatório, que é o IFOPEM, o primeiro relatório específico sobre mulheres, o IFOPEM de 2000, com dados de 2014, mas publicados em 2016, e qual a gente verifica, 2015, tá, gente? Desculpa, foi publicado em junho de 2015. Os dados de 2016 foram apresentados em 2018. Mas quando a gente verifica que lá em 2014, no Acre, a gente tem 100% de mulheres negras encarceradas, que logo em seguida a gente tem estados como o Pará, que estados como Maranhão, Tocantins, onde mais de 90% de mulheres encarceradas são de mulheres negras, a gente percebe que esse aumento ele não está aumentando só o encarceramento em massa como um todo, mas especificamente um determinado tipo de população, um determinado tipo de segmento, que são as pessoas negras, as pessoas pobres, as pessoas de favela. Então, assim, quando a gente percebe que eu falo bastante que o que esse sistema e essa sociedade machista, racista, escravocrata espera-se é mortos ou encarcerados, ou mortos por operações policiais, ou cárcere nas prisões. Os muros das prisões eles não servem para deixar aquelas pessoas lá dentro, serve para que nós, sociedade, esqueçamos que aquelas pessoas estão ali. Então, a gente vem com essa falsa falácia de que o Brasil é o país da impunidade, mas a gente sabe exatamente quem a gente está punindo, a gente sabe exatamente quem a gente está jogando ali dentro, quem mais afetado constantemente, né? Então, assim, só para abrir esses debates, eu queria só trazer um pouquinho desse meu lugar, eu acabei de esquecendo de falar, eu também sou advogada de segurança pública na ONG Rede da Maré, então eu trabalho também nessa expectativa de sujeitos, não sujeitos de direitos, onde desenhos das cidades fazem com que determinadas pessoas sejam esquecidas e sequer possam vivenciar uma vida de tranquilidade, onde o silêncio causa muito mais dor do que a paz que se espera, entre aspas. Então, assim, trazendo essa perspectiva de trabalhar na esfera de operações policiais e trabalhar na esfera de encarceramento, a gente sabe quem a gente está matando, a gente sabe quem a gente está escolhendo para matar, a gente sabe exatamente quem é o policial, para quem o policial dá bom dia e para quem ele entra com o pé na porta. Então, assim, só para iniciar esses debates, queria jogar só essas informações no ar. Eu acho que eu posso falar um pouquinho. Eu queria primeiro dar boa noite a todo mundo. Assim como a Carol, é nesses momentos de lives que a gente mata um pouco a saudade. E é muito bom estar nesse papo aqui com pessoas que é muito legal falar que pessoas que são referências são amigas também, né? Então, é gente que a gente caminha junto, então, muito bom estar aqui. Eu assim, citando um pouco essa questão das origens, assim, né, da gente pensar em como a gente chegou onde a gente está hoje, né, eu vejo o Brasil não tão com um papel periférico nessa discussão da guerra às drogas, né, eu acho que o Brasil, se a gente for pensar historicamente, essa questão da criminalização do uso de substâncias, principalmente porque elas são consumidas por uma parcela da população, por um grupo étnico-racial, não é uma novidade, né? O que eu acho que acontece com a guerra às drogas no Brasil, principalmente nos últimos 20 anos, né? Eu vejo a política de guerra às drogas como uma reacomodação do racismo, né, das engrenagens do racismo, para manter as desigualdades sociais que são baseadas nas hierarquias raciais, né? Então, a gente tem os estudos da Luísa Saad, tem os estudos da Ana Flausina, né, que vão mostrar para a gente a própria Iniciativa Negra, né, lugar que também foi minha escola, né, então, política, então, de apontar que essa criminalização, né, do uso da maconha, por exemplo, é uma criminalização que remonta ao século XIX no Brasil, né, e o Brasil é protagonista, é uma vanguarda na defesa da criminalização do uso dessa substância, né, a gente só vai ter a criminalização tanto de usuário e de quem realiza a venda, né, da maconha, né, por lei, só no Código Criminal de 1940, né, então a gente tem um decreto ali em 1932, 30 e poucos, e depois a gente
que a gente tem a equiparação de criminalização de usuário e traficante em 1940. Só que antes a gente já criminalizava o uso dessa substância, né? E criminalizava porque é uma parcela da população que é a população negra do país, né? Que fazia o uso dessa substância. Então, eu acho que a Michelle Alexander também é super importante, né? Assim, é central, né? A obra dela, uma obra com muito cuidado, né, que está discutindo aquela dinâmica ali do sistema prisional norte-americano e que vai dando pistas, né, e que vai colocando questionamentos para a gente pensar a dinâmica brasileira, mas eu vejo muito essa política de guerra às drogas na dinâmica brasileira mais como uma reacomodação, uma reorganização a partir de outros mecanismos que já não podiam mais ser utilizados, né, então se a gente pensar que o ano que a gente tem a aprovação 3 anos depois que a gente tem a aprovação da conhecida lei de drogas, né, que acelera esse processo de encarceramento em massa, que é em 2009 que a gente vai ter a revogação, por exemplo, da lei da vadiagem, né, que ficou aí né, podendo ser utilizada e que foi muito utilizada, principalmente na ditadura militar, para prender pessoas negras, né, para estabelecer punição, né, repressão e punição nesses territórios. Então, assim, a dinâmica militarizada das periferias brasileiras, né, essa dinâmica de guerra, de construção desse inimigo penal, né, que esses inimigos que têm que ser combatidos, que são inimigos, né, são dos grupos negros e indígenas, é uma dinâmica que ela remonta, né, ao nosso passado colonial, né, remonta a essas estruturas coloniais, essas estruturas que são verticais, que são de grandes desigualdades e distanciamentos sociais para manter privilégios de um grupo, né, que é o grupo branco, que é o grupo que compõe as elites brasileiras, né? Então, eu acho que essa é uma discussão importante para a gente fazer, mas inclusive para a gente reposicionar o Brasil, né? Eu acho que o Brasil, reposicionando o Brasil sendo assim, porque a gente sempre pensa o Brasil assim, claro, nós não estamos no centro do capitalismo, né? Mas quando a gente vai discutir com os nossos irmãos, né, com os nossos companheiros latino-americanos, a visão, né, o que se tem é um Brasil imperialista, né, na América Latina, né, que tem uma atuação imperialista. Então a gente tem uma centralidade na reprodução e na produção dessa política de militarização e de guerra que se coloca contra essas populações. Então acho que esse é um ponto que eu acho que é importante para a gente fazer esse debate. Acho que eu vou falar, acho que em diálogo assim com a fala com a Ju, né, é justamente aquilo que eu tenho dito assim um pouco no último período. É difícil você estabelecer relações racistas diretas, assim, porque as pessoas têm uma ideia sobre racismo que é como se fosse entre sujeitos privados, né, um sujeito branco praticando um ato racista ou ofensivo a um sujeito negro. E não é isso que está no discurso, né, que sustenta a guerra às drogas, e nem necessariamente, né, entre as pontas que operam, né, não é uma ligação direta necessariamente, assim como o policial necessariamente não tem esse pensamento, né, mas eu digo que a guerra às drogas ela é um consórcio que envolve diversos interesses, né, e um dos interesses da elite nacional é continuar mantendo essa cadeia de privilégios estruturadas nas relações racistas. Então, a guerra às drogas ela é uma reacomodação, concordo com o que a Ju diz, de relações raciais que já estavam postas e colocadas aqui no Brasil, né? Ela é uma ótima justificativa para a gente continuar mantendo, né, essa lógica de guetizações urbanas, de 2 padrões de seguranças públicas, um para a elite, um que trata os demais de maneira totalmente diferente, de conseguir manter, né, toda essa estrutura de relações de privilégios, né, que leva as pessoas a olharem e falar, sabe com quem você está falando? Né? Ontem mesmo eu estava respondendo uma matéria sobre o caso do desembargador, que lá em Santos, o GCM chegou, multou o desembargador porque ele estava sem máscara, o desembargador reclama, xinga, o GCM rasga a multa no vídeo, e ele ainda liga para a secretária de Segurança Urbana da praia que ele estava para reclamar sobre a multa, né? Então, acho que isso é um exemplo, né, de como as pessoas, a gente, até quem deveria prezar, né, pelo respeito a uma lei, né, ele fala, não, eu estou acima dessa lei que, inclusive, eu julgo, né, e executo ações. Né? Não estou dizendo que todo judiciário é assim, né, mas isso que é um caso ilustrativo
do quanto a elite ela tem clareza de como as leis, né, que estão colocadas não servem a elas. Acho que um outro caso recente que a gente teve foi do caso de um condomínio em Alphaville, né, que o cara era um empresário e a polícia tinha sido acionada na casa dele por causa de reclamação de Maria da Penha. E ele chega e fala para o policial, né, assim, aqui você não manda nada, né, lá na periferia você é homem, aqui você não é nada. Então isso demonstra assim que não é um ato totalmente inconsciente, né, é um ato consciente, né, dessa elite. E no caso do Brasil, a guerra às drogas ela serve para a manutenção dessas relações. Em outro país, em outro contexto, até no caso da América Latina, a guerra às drogas ela atinge majoritariamente mais populações indígenas, né? Porque são essas as populações em alguns lugares, como o caso da Bolívia, por exemplo, são as populações que também, né, são oprimidas conforme a conformação da sua história, né? Então, a guerra às drogas ela opera, né, numa lógica muito perversa também, porque é isso, né? Assim, você não consegue verificar o que é toda essa cadeia produtiva envolvida nessa guerra às drogas. Então, portanto, você não consegue dialogar com as partes dessa cadeia produtiva no sentido de que elas consigam reverter, né, esse braço, né? Até porque ela é escondida nessa cadeia produtiva da guerra às drogas propositalmente, né? Para quê? Para que apareçam só esses elos mais fracos dessa cadeia produtiva, que é a população pobre negra brasileira, no caso do Brasil, né? Então só aparece essa franja, né? Só essa parte da cadeia produtiva. É isso que está na narrativa midiática, né? É isso que os policiais dizem que estão fazendo quando vão na favela, combater o tráfico. E todo esse restante da cadeia produtiva que envolve, né, um esquema super organizado, né, dentro do Estado, para a corrupção de todos os agentes, né, e diversas instâncias do Estado, para o lobby no Congresso, para a lavagem de dinheiro em grandes corporações internacionais, né, e mesmo lavar dinheiro é uma coisa que tem um custo, né, se é uma operação, se lavar dinheiro tipo no cartório, dando destinação desses recursos, etc., né, quem sabe, né, trabalha com crime organizado, sabe dos altos custos que as facções gastam justamente nessa parte da burocracia, né? Não é uma tarefa fácil. Então, toda essa parte que fica escondida, né, dessa cadeia produtiva para o crime, para o tráfico de drogas, ela não é demonstrada. Então, todo mundo, né? Então, como se é demonstrada esse elo mais fraco da população que está trabalhando num varejo de drogas, digamos assim, é o que aparece na mídia, né? E portanto é isso que conforma, né, o pensamento o imaginário da população em relação a quem mora na favela e portanto imediato o raciocínio do sujeito quando ele está lá vendo aqueles programas policialescos, ele fala, tá vendo? A polícia está agindo, todo dia a polícia está prendendo alguém na favela, é lá que está o tráfico, e isso vai criando uma espécie de autorização social para não achar que as ações que acontecem em determinados territórios da cidade são inaceitáveis, né, e distinguem, portanto, o tratamento diante da mesma classe de cidadãos. Não Gente, ouço. travou aqui para vocês. Raul. Oi, tá pegando agora, gente? Tinha dado uma travadinha aqui. Tá. Sim. Valeu. Já. Boa. Acontece. Coisas junto. de live, É isso, faz parte desse novo momento. Bom, muito importante, né, essa fala que você traz, parabéns a todo mundo que está organizando esse dia, né? Muito importante a gente falar dessa temática, com essas perspectivas todas, inclusive aqui no Rio de Janeiro hoje, a gente está vivendo uma realidade de diferentes leituras de significados sobre a realidade da guerra às drogas, né? Pouco se aprofundando na questão racial e muito se reforçando a criminalização de territórios, de pessoas específicas, né? A culpabilização da favela pelas próprias violências que ela vive ao longo das suas histórias. Então, discutir uma temática como essa é muito importante, eu acho que central do que foi trazido por Carol, pela Ju e pela Nath, né?
que é importante no contexto da realidade que a gente vive, a gente também pensar Latinoamérica, né? Porque essa região do mundo é explorada por esse mercado que é muito rico, né? Segurança pública, na prática, para muitas realidades, é um mercado muito poderoso, né? Então, segurança pública é privada na prática, porque o seu endereço conta, a cor da sua pele conta, quem é você no país conta, né? Nos cargos de poderes existentes na esfera da realidade do nosso país. Então, é muito importante a gente fazer essa discussão, principalmente de racializar, trazer o contexto racial para a guerra às drogas, né? Que ao longo da história, é muito importante refletir sobre isso, principalmente por como isso tudo se cruza, né? Porque quando a gente pensa o surgimento da primeira polícia do Brasil, que em tese é construída para defender portugueses, pessoas brancas que estão ocupando esse território, né? Então, isso se cruza com copia e cola dos Estados Unidos e vai evoluindo com o contexto racial que a gente vive no nosso país, da escravidão até hoje, e que se perpetua pela não discussão. E é muito grave tudo isso que está acontecendo, porque eu vejo que no Brasil, mesmo com a gente tentando pautar essas discussões, a gente tem um certo clareamento da pele das pessoas que vão presas na realidade do nosso país, porque se você é preto retinto, você é assassinado e ponto. Eu tenho visto isso dentro da realidade das favelas do Rio de Janeiro, cada vez mais pessoas que estavam envolvidas com até então mercado ilegal do varejo das drogas, né? As pessoas retintas, né, que têm as suas peles retintas, muitas vezes são os corpos que ficam sangrando abandonados nas esquinas, executados de forma sumária, comparado a outras pessoas que vão sendo apreendidas e superlotando esse sistema carcerário perverso que a gente vive. Então, costurar essa leitura e perceber a guerra às drogas como uma ferramenta do agora, que vem de um contexto histórico e se mantém criminalizando e controlando corpos específicos é muito importante, né? E essa noite a gente tem aqui todas essas referências, né? Natália, Ju, Carol, e a gente vai ouvir também a nossa irmã Elisa, se tudo der certo com áudio aí, porque a gente está aqui com uma escola hoje, né? É uma live universitária para mim, é quase que uma formação, porque essas mulheres são grandes referências, são quem trazem vários saberes, inclusive sou inserido muito nesse campo de discussão, até você também, né, Dani? Sou inserido nesse campo da discussão da política sobre drogas, exatamente ouvindo essas pessoas que estão aqui hoje e aí tentando trazer para o meu contexto de realidade aqui do Rio de Janeiro, mas a gente está com amplas referências, então é um dia muito rico, muito potente, que a gente consiga cada vez mais falar sobre isso hoje, porque não apenas na live, mas o dia, a rotina do nosso Brasil, e especificamente falando do Rio de Janeiro, onde hoje a gente teve guerra de facção, operação policial, discussão se deve ter ou não helicóptero da polícia invadindo favela, tentativa de entender de qual favela é a culpa por um problema onde a falta de investimento em outras coisas que não guerra para as favelas acaba gerando uma série de caos, né? Então, muito bom estar aqui nessa noite discutindo questões tão importantes com pessoas que são referência no Brasil e na América Latina para abordar exatamente o que a gente está desenrolando, né? Então, vamos tocando e é isso. Tá contigo, Dani. Elisa, você está ouvindo a gente? Obrigada, Raul. Elisa, você está ouvindo a gente? Agora você ouve a gente? A gente não está te ouvindo. Oi, Elisa. Tudo bem? Agora ouve todo mundo? Bem. Tudo bem, estou ouvindo vocês agora. Que ótimo. Você não estava nos ouvindo, muito obrigada por tua participação. É muito importante uma representatividade indígena nesse debate, até porque é muito pouco se fala ou se sabe sobre os problemas vivenciados pela população indígena no que se refere às questões punitivistas relacionadas à guerra às drogas no Brasil e todos esses vieses. Então, eu gostaria que você pudesse fazer essa abordagem para a gente, falar sobre os problemas vivenciados pela população indígena relacionados a essa questão do proibicionismo, algumas substâncias ilícitas, como, por exemplo, a maconha, que é uma planta que faz parte da cultura indígena, em seus rituais, em outros processos de consumo, e outros problemas vivenciados, e de que maneira isso afeta a vocês. Bom, boa noite. Boa noite, eu sou Elisa Urbano Ramos, sou do povo Pancararu,
estou falando da minha aldeia, então a minha realidade e o meu lugar de fala é um pouco diferente do lugar de fala de vocês. No entanto, o que eu vou falar, o que eu vou falar tem de qualquer forma uma relação com algum contexto, alguma fala que vocês trazem na noite de hoje. Então, eu costumo fazer uma abordagem histórica para que haja uma compreensão no que acontece de agressão, de violação e até de racismo com os povos indígenas no Brasil, né? Então, eu trago, enquanto contexto histórico, a chegada do colonizador aqui no nosso país, né? No nosso território, o que hoje a gente chama de Brasil. Então, a chegada desse colonizador, e aí eu digo colonizador porque eram homens, ele rompe, ele viola os saberes tradicionais. Quando eu falo desse colonizador em 1500, é claro que esse colonizador ele vai vivendo até os dias de hoje e continua a violar, continua a violentar os nossos costumes. Então, eu quero trazer essa abordagem histórica, fazendo, em princípio, relação com os saberes tradicionais, com os conhecimentos que os nossos antepassados tinham e têm ainda nos dias de hoje. Os seus sistemas de saúde, os seus sistemas de cura, os seus sistemas de educação. Então, eu quero fazer relação desses saberes tradicionais, esses sistemas que aqui haviam e há até hoje, com a nossa relação com o território, né? Então, esse território é o lugar onde nós vivemos, mas não é apenas o nosso espaço físico, a superfície territorial, mas um espaço aonde vive o nosso sagrado, aonde vivem os nossos espíritos sagrados, os nossos seres visíveis, os nossos seres invisíveis. Ou seja, toda uma relação de harmonia entre as pessoas, entre as plantas, entre as árvores, as águas, os rios e as formas próprias de viver dos nossos povos. Então, nesse contexto em que a invasão acontece, a colonização, o golpe, como queiram entender, o primeiro golpe nesse país de 1500, ele traz consigo mazelas. Eles trazem consigo, o europeu trazem consigo os seus costumes e maus costumes também, né? E esses maus costumes, essas mazelas, eles invadem o nosso sistema de conhecimento, invade os nossos sistemas de saúde. E nessa invasão, esses costumes e maus costumes que não são nossos, não nos pertencem e que violam a nossa forma de vida, vem o uso maléfico do que hoje se chama drogas, né? Então, isso no decorrer desse contexto histórico que eu faço de 1500 até hoje, 27 de agosto de 2020. Então, junto com essa violação dos nossos costumes e a inserção, a invasão desses maus usos, e aí as chamadas drogas, junto a elas vem a criminalização, né? E a criminalização não é qualquer pessoa que vai ser criminalizada. Eu vou falar da criminalização no final dessa minha fala, e vou fazer uma relação dessa criminalização com os maus costumes aqui invadindo o nosso território e vou finalizar falando de racismo. Então, esse nosso conhecimento tradicional, esse nosso uso das plantas, das ervas medicinais,
ele vai sendo não entendido, ele vai sendo confundido com ideias errôneas, ele vai sendo invadido ele vai entrando em desuso também e se transformar em uso deturpado, né? Uso que não faz parte da nossa forma de utilização dessas ervas medicinais, enfim. E quando eu falo não entendimento, eu vou fazer referência a duas vertentes do uso dessas ervas medicinais, chamada droga pela população não indígena, e aí droga vai ser a sua forma maléfica de uso, e eu vou chamar de ervas medicinais a forma benéfica de uso, né? Então, eu vou fazer essas distinções, essas duas distinções, né? Então, nesse momento em que essa falta de informação ou falta de debate ou não trazer para a pauta do dia essas duas vertentes, esses dois viés que eu trago agora, cai na criminalização, no racismo. E aí eu vou trazer racismo como uma ideia bem maior, um sistema que talvez não pareça que tudo isso que eu falei tenha relação, tenha conexão de um elemento a outros elementos. Então, o que o racismo tem a ver, né? Então, o racismo, para além da cor da nossa pele, ele é um sistema, né? Ele tem uma definição, ele é exatamente uma relação em que um grupo de pessoas se consideram e agem e utiliza das benefícios de ser melhor que outro grupo étnico ou grupo de pessoas. E o racismo, ele tem suas características bem definidas. O racismo é homem, o racismo é hétero, o racismo é branco, o racismo é cristão, o racismo é capitalista, o racismo é patriarcal, e uma companheira me disse que falta acrescentar que ele é urbano, né? Ele tem o seu território de localização, sendo ele esse sistema, né, que é também cosmológico, que é epistêmico, que tem um gênero como eixo articulador. Então, ele não é uma mera menção à cor da pele, ele é um sistema estruturado em uma série de elementos, uma série de categorias que se interlaça. O que isso tem a ver com o uso das drogas ou não uso? Ele tem a ver com a violência, com a criminalização, com quem perde, e no caso dos nossos povos indígenas, a violação de costumes, a violação de forma de viver e a criminalização, a violência, claro, né? Lógico. E aí, um outro viés que diz respeito à cura dessas mazelas, a invasão. Então, isso concluindo, em que isso nos prejudica? Primeiro, na invasão dos nossos costumes, uso e tradição, sendo um elemento estranho, sendo uma mazela, o vício, e aí vem as violências de inúmeras faces, né? Desde as doenças mentais, a não cura dessas doenças, porque quando eu falo da não cura, eu estou falando da ausência de cura enquanto políticas públicas. Então, o racismo vai deparar nas políticas públicas, na ausência de políticas públicas, na negação, na violação de direito. Então, essa minha fala, eu trago muitos elementos, mas esses elementos estão conectados. Eles estão em sua pandemia própria, né?
eles estão no seu novo normal próprio, eles têm conexões históricas, sociais, raciais, né? E tanto para o movimento indígena, o qual eu faço parte, quanto a outros movimentos e organizações sociais, cabe ao debate, cabe trazer as problemáticas e soluções dessa questão, que me parece polêmica, no entanto, não seria se ela fizesse parte da pauta do dia. Não faz parte da pauta do dia. Então, eu penso que a nossa luta enquanto movimentos sociais, diferente, no entanto, que passamos pelas mesmas mazelas que esses colonizadores que aí estão, bisnetos, tataranetos dos primeiros que chegaram em 1500, que estão aí utilizando das benéficas que os seus antepassados trouxeram no momento da invasão. Então, eu proponho, eu trago como a discussão, o debate, o diálogo, colocar na pauta do dia que pouco a questão vem para a pauta do dia, como nesse momento que nós estamos conversando, dialogando nesse exato momento. Obrigada. Tá ótimo, Elisa, muito obrigada pela tua fala, ela é de extrema importância para todas e todos nós, no sentido da gente, de fato, ter muito pouco conhecimento sobre de que maneira a política de drogas afeta diretamente a população indígena, então para a gente é muito rica a fala de uma representatividade indígena, de uma representante indígena, e a gente só quer agregar cada vez mais, ouvir, reproduzir essa fala. Eu passo a bola para o Raul. Raul, você quer trazer alguma pauta? Falar sobre o dia de hoje, porque eu acho importante também dizer que uns 30 minutos antes da live começar, você me mandou uma mensagem me dizendo sobre como foi o dia de hoje, então, infelizmente, para muitos é apenas mais um dia, o que é uma situação lamentável, mas que faz toda alusão ao que de fato é o mal causado por essa guerra às drogas nesse contexto periférico e racial e de luta de classes, entre outras coisas. Deixo a bola contigo, Raul. Maravilha. Acho que eu posso falar um pouco, né, e deixar aberto para todo mundo também retomando e encaminhando para o tempo que a gente tem mais à frente, né? Mas primeiro reforçar o quanto é importante, né, a presença da Elisa aqui hoje, central, cada vez mais a gente conseguir fazer um movimento contrário, né, de construir espaços para que as populações indígenas tenham um espaço merecido, né, de população originária, de representação de Brasil, né, de significado da riqueza cultural e histórica do nosso país, e que infelizmente recebe todas as violências, né, consequentes desde aquele período de invasão, de colonização até hoje. É muito, muito bom estar na presença da Elisa. Bom, hoje aqui no Rio de Janeiro, a gente teve uma situação muito complexa, né? Porque houve uma guerra de facções, uma coisa que foi muito explorada mediaticamente por todas as emissoras, principalmente porque a gente vem de um processo, desde o início do ano, quando a pandemia começou a se aproximar da favela, a única presença do poder público continuou sendo pela lógica bélica, né? Pela lógica de guerra, as operações policiais como regra. Tanto que quando a gente pega o mês de abril até maio e faz uma comparação com a quantidade de assassinatos cometidos pela polícia no ano de 2019, quando não tinha pandemia, esse número é maior durante a pandemia, né? Maior em 2020 comparado a 2019, e aí maio, junho, ali a gente vai ter uma sequência de operações em diferentes favelas do Rio de Janeiro, e no Complexo do Alemão a gente vive uma chacina, né? 12 pessoas são assassinadas durante uma única operação policial, e literalmente moradores e moradoras, os nossos grupos, as nossas pessoas que estavam fazendo a ação humanitária de garantir água potável, de enfrentar a fome, que deveria ser o poder público realizando, mas não fez, e o nós por nós organizado. Enquanto a gente fazia essas ações, o Estado se fazia presente dessa forma bélica, né? E isso tudo trouxe uma série de discussões encaminhando para um processo muito potente, né, de várias organizações, sociedade civil, ativismos diversos, de conseguir avançar e pautar dentro do STF a indicação pela não
operação policial durante o processo de pandemia e a proibição do uso do helicóptero, né, que é o caveirão aéreo, conhecido por nós, que é uma grande ferramenta de terror para a realidade de quem vive dentro das favelas e periferias em dias de operação. Nesse contexto, cortando para o hoje, a gente tem uma coisa que é mais difícil ainda de lidar, né, que é a guerra entre os próprios grupos, as próprias facções, uma invadindo as favelas da outra, que vai além do saber da gente, mas que é uma realidade que existe, e isso foi explorado, eu digo literalmente dessa forma, né? A forma como foi falado desse processo tentou culpabilizar a estratégia, a organização da sociedade civil, em pautar algumas questões importantes que a polícia não poderia fazer, não só durante a pandemia, mas durante todas as suas existências. As violências históricas aplicadas a partir da política de segurança, as organizações, as entidades da sociedade civil, negras, periféricas, faveladas, pautando que isso não pode acontecer e conseguindo avançar a ponto de, nesse período de pandemia, impactar no STF e isso impactar na rua, na ação direta, isso foi usado como uma estratégia de culpabilizar a própria favela e esse próprio movimento pela guerra das facções que estavam acontecendo hoje no centro do Rio de Janeiro, uma coisa que infelizmente acontece o tempo inteiro. Então, nesse período só teve uma elevação midiática, né? E inclusive de forma muito negativa, porque tentou colocar uma coisa que infelizmente é constante diante da ausência das estratégias de segurança do próprio poder público, diante da ausência histórica de políticas públicas que não sejam a de violência para dentro desses espaços, usou-se o discurso da narrativa, principalmente da imprensa, que tem tanto impacto, né? Esse jornalismo de meio-dia, na maioria dos lares, ficou reforçando que isso era culpa desses movimentos, que era culpa do STF, que estava indicando proibições da ação da polícia, que estava dificultando o trabalho da polícia, né? Como se o que aconteceu hoje resumisse os 500 anos de realidade de Brasil racista e violento, com violência direcionada a pessoas específicas, né? Então, fazer esse debate que a gente está fazendo hoje, entendendo que a guerra às drogas ela tem esse recorte racial e desigual, que guerra está para a população preta, periférica e favelada, enquanto as drogas estão em todos os espaços, principalmente nos endereços nobres, né? E entender essa geografia, esse recorte raça e classe, dentro dessa discussão é central. Por isso que discutir uma outra política sobre drogas é uma questão muito urgente e, principalmente, discutir com as vozes que normalmente não estão inseridas dentro desse debate. São importantes as vozes científicas, são importantes as vozes universitárias, mas tem que ter em equivalência, em quantidade, em peso, em liberdade de ocupação, as vozes periféricas, as vozes negras, as vozes indígenas, porque senão é muito fácil culpabilizar quem historicamente já está do lado desigual e sendo criminalizada de todas as formas, né? Então, hoje foi um dia muito duro, de muita violência, de muito terror, de muito susto, de muitas informações que a gente ainda nem conseguiu assimilar como um todo. Nesse momento, os vários grupos, as várias pessoas, os vários movimentos estão trabalhando, entendendo, pensando como lidar com toda essa situação muito dura, mas jamais o processo do que aconteceu hoje é culpa da própria favela. Pelo contrário, né? A favela só vive as violências que vive porque o Estado se fez ausente na garantia de direitos, se faz ausente na valorização daquelas pessoas e daquele lugar, mas se faz presente numa lógica de segurança pública que não nos inclui como pessoas a terem direito à segurança. Mas quando a população branca, rica, não moradora de favela clama por segurança pública, na prática o que acontece é a invasão da polícia nos territórios onde a gente vive. Então não somos incluídas enquanto pessoas que têm direito à segurança, mas vistos como inimigos dessa ideia de segurança que na prática diária traz para nosso território uma ideia de guerra às drogas, mas exatamente um território específico, onde tem sinal verde para violar direitos, para assassinar pessoas, é como se fossem pessoas que valessem menos, né? Os matáveis da sociedade. Então é muito importante esse papo que a gente está fazendo hoje, é muito importante as pessoas ouvirem a Carol, os saberes que Carol tem, sacou, desse campo da barbaridade que é o sistema penitenciário do Brasil, é uma riqueza muito grande. Juliana, que cruza vários saberes históricos e do agora, sabe? Uma pessoa maravilhosa, uma referência para mim. Natália, uma grande irmã que a gente está trocando o tempo inteiro, pensando em vivências periféricas e como multiplicar linguagens, fazeres de aproximar essas pessoas, outras pessoas, principalmente a periferia, dessas discussões, desses debates, né? E Elisa, que vem de um outro contexto, que muitas vezes fica invisibilizado até nos próprios movimentos sociais,
faz, né? Então é importante demais ter essa voz aqui hoje para a gente discutir a gravidade da realidade do que está acontecendo, né? Porque não dá para aceitar situações como a de hoje, não dá para aceitar situações como a histórica guerra às drogas é usada, né, como justificativa para segregar, violar e assassinar corpos específicos. Então, acho que é um pouco disso, né? Hoje o Rio de Janeiro sangra, o Brasil diariamente sangra, todos os dias a América Latina sangra, né? E o que a gente está debatendo hoje é central para a gente estancar esse sangramento e construir algo diferente, mas mesmo assim vai ser com muita luta, né? Porque na realidade do nosso agora, falar sobre política, falar sobre uma outra política sobre drogas, falar sobre violência policial, letalidade policial, desencarceramento é algo grave, né? É algo arriscado quando a gente tem presidência autoritária, governos autoritários, prefeitos autoritários, né? Fascistas. É grave a nossa realidade. Então, parabéns de novo a você, Dani, a toda a equipe da Abrantes, porque essa nossa live hoje, essa nossa conversa também é um ato de resistência, porque são pessoas referências, mas também são pessoas se expondo à realidade triste e violenta que a gente está vivendo hoje no nosso país, né? Eu acho que é um pouco disso. Tamo junto. A gente que agradece, Raul, agradece demais e é uma grande honra estarmos aqui ouvindo vocês. Muito obrigada pela tua fala. Bom, estão todos muito cansados. Quando a gente começou a live, a gente estipulou um tempo para que ela pudesse ser finalizada, até porque foi um dia cheio para a grande maioria. E eu acho que, infelizmente, gostaríamos de ficar aqui muito tempo ouvindo vocês, mas vocês mesmos trouxeram essa demanda de vocês diária, né, e o tempo que possuem. Eu gostaria de trazer uma pergunta. O Raul o Raul, a Juliana, a Carol, a Elisa e a Natália trouxeram questões que nos fazem pensar sobre se é possível já começar a visualizar mudanças nesse campo das políticas de drogas e quais seriam as mudanças viáveis, quais seriam as mudanças plausíveis, se vocês pudessem indicar quais caminhos seguir, legalmente falando, em termos de políticas públicas, quais seriam esses caminhos? Que tipo de construção deveríamos ter nesse aspecto? E aí eu gostaria muito que a Natália começasse dizendo sobre essa questão da PL da cannabis medicinal, que a gente sabe que a Iniciativa Negra está articulando nesse processo, e para que depois vocês pudessem falar cada um pouco, por favor, porque eu acho que é muito importante ouvirmos os problemas e é muito importante ouvirmos as soluções têm que vir exatamente de quem vive esse processo, e não de pessoas que não estão vivenciando. Então, eu gostaria que vocês pudessem fazer essa abordagem sobre quais seriam as possíveis soluções e quais seriam as possíveis ações nesse campo, e se já é possível se observar esta mudança. E para finalizar a resposta de vocês, aí eu até trago uma fala da Juliana no artigo que ela escreveu com o Tiago Rodrigues, no Diplomatique, e no artigo fala-se sobre de que maneira a esquerda ou a população branca está colaborando. Assim. Tem uma fala do artigo que eu acho muito interessante, que é sobre, será que é suficiente assim, a articulação só na internet, só nas mídias sociais? Como é que a gente faz, de fato, sendo pessoas brancas, antirracistas, e que somos racistas em desconstrução, né? De que forma, de fato, não só a população branca pode vir a colaborar com esse processo. É isso, gente, deixo para vocês responderem, por favor. Começar a responder. Eu tenho a minha conexão falhar em algum momento. Já está falhando, coisa, assim, né? Tá fazendo... vocês estão me ouvindo bem? Agora sim. Tá. Acho que fazendo um paralelo, né, com a fala da Elisa, agora, no momento, né, no Congresso, projeto de lei 399 de 2015, que se propõe, né, a pensar uma regulação de uma cannabis medicinal, mas que, na verdade, é um projeto de lei que serve para levar os conhecimentos, né, todos que a gente acumulou sobre cura e cuidados a partir da cannabis para a mão da indústria, né? Assim, não é uma regulação que vem para se adaptar
as realidades de comunidades tradicionais que acumulam. E nesse momento está acontecendo isso, né? Então, ouvindo a fala da Elisa, fiquei pensando bastante sobre isso. Eu que sou antiproibicionista, né? E além de ter um uso adulto de substâncias, de fato me cuido, né? Com plantas de poder, e o quanto que várias religiões, né? Foram perseguidas por utilizar, né? As plantas de poder para curar e para mediar o contato com o sagrado, né? Então, para mim foi importante ouvir essa fala da Elisa e pensando assim sobre como a gente vai construir, né, um novo paradigma para além da guerra às drogas, é justamente tipo a gente precisa parar a guerra às drogas, né? Se ela não é mais uma situação aceitável de seguir acontecendo, a gente precisa parar, precisa construir um processo que freie, porque quando a gente está falando de população carcerária, por exemplo, não é que são essas pessoas que estão presas hoje e acabou e amanhã não vai mais ninguém preso. Ou não é que essas pessoas que a gente fala que morreram, elas morreram e amanhã elas não vão mais morrer. Elas continuam sendo presas, elas continuam matando, né? Então, o reflexo da guerra às drogas, num contexto coletivo, né, de saúde mental da população, que vive por várias gerações em contextos como esse, tudo em contextos periféricos, eles já era um dano também, né? Natália, tá contando. Drogas, como a gente comece a pensar esse processo imediato de averiguação das responsabilidades sobre a guerra às drogas e construir processos reparatórios a partir da regulamentação das substâncias que são proibidas, né? Não só a partir da maconha. Acho que isso é um fato e acho que eu encerro a minha fala um pouco por aqui, deixando também a fala para outros companheiros. Carol, pode falar um Eu pouquinho posso agora. falar? Eu ia falar isso agora. Gente, posso falar um pouquinho? Então, eu queria até começar falando, mais uma vez agradecendo esse convite por estar aqui com vocês, né? E aí, para se encerrar um pouco para o fim, eu queria puxar a DPF 635, que foi o que o Raul acabou de citar, que é a DPF, está sendo conhecida agora como a DPF das favelas, né? A DPF é uma arguição de preceito fundamental. Todas as vezes que eu estou na comunidade, eu tenho que explicar para os moradores o que é uma DPF. Eu simplesmente digo que é a gente mostrar para o Supremo o básico, a gente tentar voltar ao básico, dizer que tem que obedecer à lei, que o uso do helicóptero tem que ser como plataforma de observação e não de tiros. E a gente tem que dizer que tem a necessidade de uma ambulância cada vez que tiver operação policial. Dizer que tem que ter GPS nas viaturas policiais. Ou seja, a gente está voltando ao básico. Dizer que não tem que remover corpos se não tiver uma perícia, porque isso dificulta, etc. e tal. E por isso que determinados desenhos da cidade não se tem resoluções como de assassinatos e homicídios, e entre outras coisas, né? Então, eu sempre que vou explicar o que é uma DPF para os moradores, eu sempre acabo dizendo exatamente isso. É o voltar ao básico, é dizer ao Supremo Tribunal o básico. A DPF das favelas, ela iniciou lá em 19 de novembro do ano passado, e aí eu sou uma das advogadas dessa ação. Poucas vezes eu falo isso, eu percebi isso semana passada, que poucas pessoas sabem que eu sou uma das advogadas da ação, mas é isso, né? Tipo, quando vem agora a pandemia, a DPF, ela toma uma força ainda maior, que é um momento onde a gente consegue fazer com que sujeitos de direitos, para além dos movimentos sociais, mas os próprios moradores, as próprias pessoas que são os interesses reais daquele lugar, possa falar em nome próprio. Então, a gente consegue pensar numa estratégia de sustentação moral popular, onde a gente fez com que onde a gente pensou em juntar determinados depoimentos de moradores, de pessoas que passaram por algum tipo de violação de direito, algum tipo de violação institucional, fazendo um depoimento, tentando juntar no processo da DPF. Então, assim, isso rodou
várias instâncias e vários lugares, e é sempre importante dizer, né, que a segurança pública ela acaba sendo discutida numa forma de tão somente a polícia repressiva, quando na verdade a segurança pública ela também é voltada para a prevenção, voltada para a educação, voltada para o saneamento básico, voltada para a discussão que, um exemplo da Maré, que é do meu local de fala de trabalho, é que no ano passado a gente teve, os moradores da Maré, nos últimos 3 anos, tiveram menos 89 dias de aulas por conta de operações policiais. Então, a gente está falando desse não lugar também, de como isso vai influenciar. A gente está falando sobre conseguir sair de casa, conseguir, e aí uma pausa, que senão eu vou me perder total, eu sei que eu vou me perder porque eu sou essa pessoa, e eu juro que eu já vou terminar, gente. Mas quando a gente chega um momento onde, no Brasil, chegou a terceira população com mais pessoas infectadas, foi o primeiro momento que eu olhei e falei, nós também somos a terceira população com mais gente encarcerada, porque a gente sabe quem são os trabalhadores de base, os trabalhadores tidos como os essenciais. A gente sabe que essa política que não pensa em lugares como... Hoje eu fui na Favela da Galinha. A Favela da Galinha é uma favela dentro da favela da Nova Holanda, que é uma favela dentro do Complexo da Maré. Então, a gente está falando ainda de especificidade de gente que não tem nem água dentro de casa ainda. A gente está falando de lugares que as pessoas sequer chegam. Mas a gente também está falando que, por conta dessas decisões e determinações, a gente conseguiu perceber uma diminuição de 76% de mortes no estado do Rio de Janeiro. Na Favela da Maré, mudou-se de 39 operações policiais, não, 19 operações policiais para 6 operações policiais. 17 assassinatos, 17 pessoas mortas para 1 pessoa morta, no mesmo período entre 2019 e 2020. Então, isso é muito reflexivo. Então, discutir sobre isso é muito necessário. Falar sobre o básico se torna mais do que necessário. E aí, puxando o que você falou, Dani, e aí mesmo para se encerrar, o que a gente tem pensado também nessa estrutura, o que fazer? Elas existem hoje, liberou nosso WhatsApp, estava liberado desde o início do corona, desde o início da pandemia, para ser um portal e um canal de orientação para as pessoas, onde a gente tem segunda a sexta hoje uma advogada, uma enfermeira de saúde mental e uma assistente social disponível para dar orientação e encaminhamento dos equipamentos públicos que estão abertos no estado do Rio. A gente percebeu que a gente não vai conseguir atingir o nosso público, que é quem de fato passou pelo sistema, quem de fato está num determinado território e não consegue falar. Então, a gente fez uma parceria com o coletivo Fala Cari na última semana, e aí agora as meninas estão atendendo presencialmente na sede do Fala Cari. Então, elas existem hoje, tem uma advogada, uma enfermeira de saúde mental e uma assistente social na sede, no território lá de Acari, para a gente poder fornecer para os moradores esse atendimento gratuito, onde a gente fala bastante que pessoas são sujeitas de direitos, mas essas pessoas sequer conhecem os seus direitos. Então, de alguma maneira, fornecer esse tipo de direito de forma gratuita no território e, além de estar no território, fazer com que aquela pessoa entenda que ela tem direitos. Isso se tornou muito importante para a gente. Então, agora a gente está uma vez na semana lá na favela de Acari, mas eu já mandei mensagem para o Raul e ele não me respondeu. Mentira, eu não te mandei o WhatsApp. Mas a gente está conversando para ver como é que a gente faz para chegar em outros lugares também, para tentar alcançar as pessoas que passaram pelo sistema prisional e o socioeducativo. Tiveram diversas decisões nas várias execuções penais e judiciais que influenciaram de verdade, assim, mais diretamente quem passou pelo sistema, e essas pessoas muitas das vezes não conseguiram sequer entender o que aconteceu. Eu saí da unidade porque eu estou no semiaberto, quando eu tenho que voltar, quando eu tenho que assinar, o que eu tenho que fazer. Então, fornecer esse tipo de atendimento gratuito num local de favela, para a gente, fez com que percebêssemos que era muito necessário. Então, assim, elas existem nesse momento, está fazendo essa caminhada. A gente sempre foi um grupo que trabalhou dentro da cadeia, né, dentro da prisão. E aí a gente passa a trabalhar com egressas, sai na nossa sala. E aí agora, em momento pandêmico, a gente percebe que a nossa sala não é o lugar, a nossa sala é no centro do Rio de Janeiro, mas as pessoas precisam ter dinheiro para chegar na gente. Então, a gente ia até as pessoas
mostrou que todo o nosso estudo, toda essa produção de conhecimento, todo o que a gente vem fazendo pode ser ainda maior e um pouco mais ampliado. Então, mais ou menos era isso que eu queria dizer. Gente, já estou me despedindo, porque realmente as meninas viram, a gente estava muito cansada, tinha esse teto, mas muito obrigada desde já por estar aqui com vocês e fazer esse compartilhamento. A gente que agradece, Carol. Muito obrigada pela tua participação. Muito, muito obrigada. Ju, você pode fazer a tua fala agora, depois a Elisa faz, o Raul faz e a gente finaliza. Eu queria, concordo assim com as questões que foram apresentadas, né, pela Natália, pela Carol, e eu acho que tem um ponto que a Nath tocou, que é muito importante, que é essa discussão da guerra às drogas que a gente precisa fazer, né. Hoje a gente teve aí lançado, né, o Atlas da Violência, apresentando mais uma vez aumento do homicídio de jovens homens negros, né, de jovens negros no país, e o que isso significa, né? E aí eu faço, né, trocando um pouco com as falas que as meninas, que as mulheres, né, pra gente não ficar nessa coisa de infantilizar as mulheres, mas que a Carol e a Nath já fizeram, que eu acho que é muito importante, é que sempre que a gente vai debater essa questão, tanto do que significa essa política de guerra às drogas e das consequências dela, né, que são o superencarceramento, que são os homicídios, né, a gente tem o genocídio da população negra, e eu estou num debate interessante porque as pessoas se sentem incomodadas quando a gente questiona, por exemplo, que a resposta fácil seja educação, né, então quando a gente vai pensar principalmente nas operações no Rio de Janeiro, né, são jovens, são crianças que são mortas quando estão no ambiente escolar, então dizer que simplesmente que a questão se resolve com a educação me parece uma resposta muito confortável, né, de apontar uma política de longo prazo, né, e também sem pensar que tipo de educação é essa, né, porque se for pensar uma educação que é um prédio, né, uma estrutura de concreto com luz e giz, também não é essa resposta, né, não é essa educação também, né, então acho que existem já uma série de mecanismos que a gente pode utilizar, então esse caso, né, para mim é muito emblemático de uma ação que simplesmente você impedir a operação policial, faz com que você assim, reduza drasticamente o número de homicídios, né? Isso, então, assim, as respostas imediatas, elas estão aí, né? Então, você estabelecer... Às vezes a gente fala, assim, de política de saneamento. Nós estamos num país em que a gente não tem saneamento básico, né? 40% da população vive sem saneamento básico, né? E a gente vê que, por exemplo, garantir saneamento, garantir planejamento urbano, garantir asfaltamento, direito à moradia, isso impacta, né, diretamente nessas questões, impacta diretamente nesses números de homicídios, nessa estrutura, nessa construção política da violência, né? Então, eu acho que a gente perceber que quando a gente está apresentando uma proposta na área da educação, quando a gente está apresentando uma proposta mínima que seja, né, que vai para o Congresso Nacional, onde a gente quer chegar com essa proposta, né? O que a gente pretende com essa proposta, né? É ter uma perspectiva estratégica nas dimensões dessas políticas, porque senão a gente acaba caindo no equívoco, né? Da boa intenção da lei de drogas, né? Então, da boa intenção de a gente não responder com prisão o uso de substâncias, mas o que a gente faz por outro lado, não perceber que existe uma estrutura racista, né, que existe né, quando a gente fala que o racismo é estrutural, é isso, né, e que isso vai se remodelar para fazer com que se mantenha, né, um processo de criminalização e de extermínio de uma parcela da população. Senão a gente está brincando de fazer política, de pensar os processos, né. Então, acho que muitas vezes as pessoas, elas acham que, claro, a gente sabe que para mudar estruturalmente, para mudar radicalmente, né, precisa de uma transformação que a gente não vai resolver em curto prazo, né, demanda estratégias de curto, médio e longo prazo. Mas existem já movimentos e existem experiências que já foram colocadas em práticas que mostram para a gente que a gente pode ter saídas emergenciais, né, a gente pode ter respostas emergenciais. Acho que o caso dessa ação sobre as operações policiais assim, para mim, assim, é pedagógico também, né, de mostrar que uma ação como essa, ela vai ter efeito imediato, e a gente vai pensar todo o restante, né, então,
eu acho que essa é uma questão fundamental. E a gente pensar também essa estrutura de cidades, né? Acho que a gente está em 2020, é um ano importante para a gente debater cidades. A gente acha que debater cidade não é debater segurança pública, que isso é uma esfera que é a esfera estadual e federal. Não, isso tem impacto direto, porque as pessoas vivem nas cidades, né? Elas não vivem num estado e num país fictício, né? Elas vivem num território. E eu acho que pensar também essa atuação, né? Essa atuação de garantia de direitos, né? Eu tinha dito antes que a iniciativa foi uma escola e não é puxação de saco, não, mas eu acho que essa é uma coisa importante de colocar, porque nessa escola eu aprendi que a resposta são direitos, né? Então você não pensa política de drogas com repressão, você não pensa política de drogas com, vamos abrir mais vagas em comunidades terapêuticas, não, você pensa com educação, você pensa com trabalho, emprego e renda, você pensa com moradia, né? Você pensa com saúde e redução de danos, né? Essas são saídas pontuais que vão ter um efeito imediato e vão dar fôlego para a gente pensar nas políticas de médio e longo prazo. E aí aproveito também para agradecer o convite para estar aqui com vocês e deixar o meu beijo, meu abraço. Fiquem bem, se cuidem e espero que a gente se veja em breve. Muito obrigada, Ju. Elisa, você agora pode fazer essa fala, né, assim, essa fala breve final, por favor, sobre quais saídas seriam visíveis para os problemas enfrentados pela população indígena quanto a essa questão das drogas e esse viés punitivista legal. E aí você faz a tua fala, depois o Raul finaliza. Pode ser assim, Raul? Beleza, pode ser. Ótimo. Bom, primeiro eu pedi desculpa pela minha conexão ruim, né? Enfim, dizer também que nossa população indígena também está nas cidades, nos grandes centros, lógico que nas periferias, e que o nome cannabis, que em português, né, em língua indígena, ele vai ter outros nomes nos diversos povos, e que o entendimento que é dado em português, ele pesa muito, né, quando relacionado ao nosso uso, costume e tradição, por exemplo. E aí, o que eu quero propor é trazer o assunto para a pauta do dia, para o debate mesmo, né? Claro que articulado a outros problemas de território, outros problemas de saúde, educação. E quando eu proponho trazer para a pauta do dia, lógico que essa discussão é preciso que se reflita a quem interessa e por que interessa, né? Então, interessa a todos e todas. No entanto, a forma de interesse vai ser diferente, né? Então, é muito importante pautar, mas pautar a partir do olhar, da necessidade e do interesse de quem debate, o que debate sobre o assunto. E agradecer pela oportunidade e desejar que passe esse chamado novo normal e que a gente possa estar trazendo essa temática com todos os seus vieses para a discussão, para a pauta do dia mesmo. Obrigada, boa noite, um abraço. E hoje é um dia feliz, bendita a hora que nós nos encontramos nessa noite virtual, no entanto, de coração. E obrigada. Muito obrigada a você, Elisa. Estamos certamente muito enriquecidos com a tua fala. Bom, o Raul vai finalizar. Antes do Raul finalizar, eu gostaria de agradecer a todas vocês e ao Raul. A fala de vocês, certamente, o que vocês representam para mim e para a Brand e para toda essa questão relacionada a drogas e contexto racial no Brasil, de uma representatividade imensa, é de um lugar de fala absoluto e é de muito enriquecimento, é de muita multiplicidade
implicação, é de muita esperança, é de muita atenção e é de muito tesão o trabalho que vocês estão desenvolvendo, as causas que vocês buscam por, militam por, lutam por, questionam por, o viés acadêmico. Eu sou uma grande fã de todas vocês, do Raul também, e muito obrigada por estarem participando deste webinário, trazendo a fala de vocês, trazendo as suas posições, que certamente ela é muito enriquecedora, e é, como o próprio Raul colocou, é uma forma de ação, é uma forma de mudança. Então, muito obrigada, Raul. Passo a bola para você, para que você possa finalizar. Valeu, Dani, valeu todo mundo, bom demais. Pensando nessa perspectiva do que se pode fazer, né, eu acho que já está dado. As pessoas brancas têm que conversar com seus pares, têm que entender que são elas que disseminam as principais violências pelo medo, pela exploração, por não querer sair do espaço de privilégio, né, e acaba vitimando a nossa população, genocidando ao longo de gerações. Então, a favela, a periferia, as mulheres pretas, as mulheres indígenas já deram um tom, já deram um passo, já é possível ver caminhos e perspectivas no acompanhar do caminhar, né, de Juliana, de Carolina, de Natália, da Elisa, de instituições, né, como Papo Reto, movimentos, a Iniciativa Negra, os povos indígenas, né, mostrando como é que se faz. Então, o caminho está dado. O que basta é a gente conseguir discutir o racismo, frear a violência desse racismo, né, o genocídio que silencia todos os dias pessoas, sonhos, ideias, transformação a nível de país, né? Eu só agradeço, muito, muito importante estar aqui hoje com essas mulheres incríveis, é um dia muito enriquecedor, sair de um dia muito tenso e a gente poder trocar essa ideia juntos num espaço de liberdade, de pessoas que são referências, de pessoas que a gente confia, se gosta, se troca, né? É muito importante. Então, de novo, parabéns à Abrande, valeu, Dani, por essa conexão com esse bonde em meio a uma pandemia, em meio a essas novas realidades. A gente está a essa hora da noite cansados, com dor, com várias coisas ainda para resolver, né? Meu filho já estava aqui pulando no meu colo. Eu acho que é isso, a gente está fazendo, a gente está vivo, sacou? Apesar de estarem nos silenciando, nos genocidando, tentando silenciar a nossa caminhada, a gente que está vivo e ainda tem voz, vai fazendo barulho, vai se conectando. Então, o caminho central é seguir os passos de quem está fazendo e se colocar na frente quando tentarem nos matar, né? Se existe um privilégio branco potente, é de que não vai sofrer violência. Então, entra na frente do povo preto, entra na frente do povo indígena quando a gente estiver em ameaça iminente, porque fora disso a gente toca o barco, toca a bola, transforma e impacta, né? Então, estamos juntos. Obrigado a todo mundo, boa noite para geral. E que bom que a gente conseguiu. Elisa também, maravilhosa, que eu não conhecia. Muito bom te ouvir, viu? Espero que quando essa pandemia passar, a gente consiga se organizar lá na frente. Quem sabe a Brand não capta um recurso aí, junto esse povo todo, aí com você, onde você vive. Ao vivo e presente, com muito abraço. Tamo junto, Ju. Valeu, Carol. Valeu, Natália. Valeu, Dani. Obrigado a todo mundo. Até Tchau, mais, gente. Satisfação Valeu, sempre. Muito obrigada, Raul, Elisa, Tchau, gente. Natália, Obrigada. Carol, Ju. Muito obrigada. Uma ótima noite para vocês. Sempre bom estar com vocês. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau.